Bom, agora que nós demos uma breve introdução sobre sintaxe na perspectiva da linguística computacional, vamos falar sobre uma das sintaxes mais populares entre sistemas de linguística computacional, que é a sintaxe de constituência. Esta sintaxe parte da ideia que grupos de palavras podem formar unidades linguísticas. Essas unidades linguísticas elas levam o nome de constituintes. Então, se a gente olhar aqui para essa sentença, as meninas brincavam de manhã. Nós vemos aqui que esse subgrupo de palavras, as meninas, eles se agrupam em um constituinte, que é chamado de sintagma nominal. Por sua vez, brincavam de manhã se agrupam em outro constituinte, que é o sintagma verbal. De manhã se agrupa em mais um, que é o sintagma preposicional. Então, essa é a ideia por trás da sintaxe de constituência. E uma das evidências da existência de constituintes é a forma que grupos de palavras podem ser alocados em diferentes partes de uma sentença sem mudança em sua ordem interna. Então, por exemplo, se a gente pegar a sentença de manhã as meninas brincavam de manhã, as duas têm o mesmo significado, estão comunicando a mesma intenção de fala. Contudo, se a gente pegar o sintagma preposicional, mesmo que o sintagma preposicional de manhã ele esteja em diferentes partes da sentença. Aqui, nesse primeiro caso, de manhã as meninas brincavam, utiliza-se esse nome, diz-se que o sintagma preposicional está preposto, ou seja, à frente da sentença. Já aqui na segunda estrutura sintática, o sintagma preposicional de manhã ele é considerado pós-posto, porque ele está aqui ao final da sentença. E veja como a ordem interna desse constituinte não mudou, mas ele pode ser alocado em diferentes partes da sentença, sem alterar o significado dessa. Então vamos falar sobre os diferentes tipos de vamos falar sobre os diferentes tipos de constituintes. O primeiro é o sintagma nominal, que geralmente é reconhecido por essa tag aqui, NP. O sintagma nominal é um grupo de palavras formado por um substantivo como núcleo e seus modificadores. Então, se eu falo aqui, Joana plantou uma árvore, tanto Joana é um sintagma nominal, que tem aqui só um nome próprio, que é o núcleo desse sintagma nominal, assim como uma árvore é um outro sintagma nominal, onde o núcleo é o substantivo árvore, que é acompanhado pelo determinante uma. Outro tipo de constituinte são os sintagmas verbais, que são reconhecidos por essa tag VP. E os sintagmas verbais são grupos de palavras formados por um verbo como núcleo e outros constituintes. Então, se eu falo aqui, ele ia para os mesmos lugares, ia para os mesmos lugares é um sintagma verbal, onde o núcleo é o verbo ia. Sintagma preposicional é outro tipo de constituinte, que geralmente é representado pela tag PP. E esse é o grupo de palavras formado por uma preposição como núcleo e um sintagma nominal. Então, se eu falo, ele ia aos mesmos lugares. Então, aqui a gente tem um sintagma preposicional aos mesmos lugares, onde a preposição a é o núcleo desse sintagma preposicional e ele sempre é acompanhado por um sintagma nominal, aqui no caso, os lugares. Também temos os sintagmas adverbiais, que são reconhecidos por essa tag ADVP. Esses são grupos de palavras formados por um advérbio como núcleo. Então, se eu falar, ela trabalhou corajosamente. Aqui, corajosamente é um sintagma adverbial, cujo núcleo é corajosamente, é esse advérbio. E também temos, por último, os sintagmas adjetiviais, que são reconhecidos pela tag ADJP. Esses são grupos de palavras formados por um adjetivo como núcleo. Então, se eu falo, o jogador é muito habilidoso, né? Então, aqui, muito habilidoso é um grupo de palavras que constitui um sintagma adjetivial, cujo o núcleo é habilidoso. Então, o interessante aqui é que, a partir das estruturas sintáticas de constituência de diferentes textos, nós podemos inferir as regras de produção de uma gramática livre de contexto, do qual onde esses textos eles também podem ser derivados. Então, o interessante aqui é que nós podemos criar uma gramática livre de contexto a partir de textos anotados com a sua estrutura sintática de constituência. Então, aqui no caso, por exemplo, à direita, nós temos as regras de produção de uma gramática livre de contexto a partir das regras extraídas
dos nossos dois textos de exemplo. De manhã as meninas brincavam de manhã. Então aqui, por exemplo, o símbolo de início da gramática, ele pode gerar tanto PP, NP e VP, como está aqui, como também gerar NP e VP. Por outro lado, o sintagma preposicional, ele sempre vai derivar uma preposição e um sintagma nominal, como está aqui. Um sintagma nominal também tem ambiguidade, certo? Um sintagma nominal pode derivar um determinante e um substantivo no plural, como está aqui, DTNNS, como também pode derivar somente um substantivo no singular, manhã, né? Então está aqui, NN também. Então é assim que uma gramática de constituência ela é inferida. E é a partir dessa inferência que surgem os tree banks. O que são os tree banks? São conjuntos de textos com anotação de suas classes de palavra e estruturas sintáticas. Então a gente tem alguns muito populares aqui em diferentes idiomas. Para o inglês, por exemplo, um dos tree banks mais famosos é o Penn Tree Bank, que contém textos com as palavras anotadas de acordo com suas classes gramaticais, assim como sua estrutura sintática de constituência. Para o português, nós temos o MacMorpho, que foi proposto em 2003. Esse é um corpus que contém somente as classes de palavra anotadas dos textos. E um exemplo multilingüe é o Universal Dependencies, que contém textos em diferentes idiomas e esses textos eles estão anotados de acordo com a classe de palavra, assim como também suas estruturas sintáticas de dependência. Vejam bem, não é a sintaxe de constituência, mas a de dependência que nós vamos ver na próxima aula. E os tree banks eles são bem interessantes porque eles permitem o estudo morfológico e sintático da linguagem. Além disso, eles permitem que modelos computacionais, seja para marcação de classe de palavra, assim como extração da estrutura sintática, sejam desenvolvidos. Então aqui está um exemplo de árvore de constituência no Penn Tree Bank. Nós temos aqui um texto em inglês e como suas estruturas de constituência e classe de palavra foram anotadas. Então, se vocês tiverem acesso a um Tree Bank, é mais ou menos assim que ele se parece. E a partir desses textos anotados com suas classes de palavra e estruturas sintáticas, é possível estudar a sintaxe de uma língua, assim como também desenvolver um modelo computacional para a extração automática dessa estrutura sintática.